É mais seguro confiar na mudança, manter suas opções em aberto e suas alianças baseadas na necessidade, não em lealdade ou valores em comum. Na era dourada de Hollywood, atletas eram pessoas que quase não tinham poder. As carreiras eram curtas, mesmo uma grande estrela seria substituída em poucos anos por alguém mais jovem. A atriz permanecia fiel a seu estúdio, depois via os papéis se esgotarem sem poder fazer nada. A atriz que melhor resistiu a essa tendência foi Joan Crawford, que jogou sua própria versão do jogo de alianças. Em 1933, por exemplo, ela conheceu o roteirista Joseph Markowitz, na época um rapaz tímido apenas estreando no que seria uma ilustre carreira. Crawford reconheceu imediatamente seu talento e não poupou esforços para ser sua amiga. Para grande espanto dele, ele continuou escrevendo 9 roteiros para ela, ampliando muito sua carreira. Crawford também cortejava câmeras e fotógrafos, que depois trabalhavam horas extras para iluminá-la bem e lhe dar uma boa aparência. Ela faria a mesma coisa com um produtor que controlasse um roteiro que tivesse um papel que cobiçasse. Crawford com frequência fazia alianças com jovens talentos promissores que valorizavam um relacionamento com a estrela. Depois, rompia diplomaticamente com eles ou esquecia os laços quando não mais atendiam às suas necessidades. Nem ela permanecia fiel ao estúdio, ou, na verdade, a ninguém, só a si mesma. Sua forma não sentimental de abordar sua própria rede de alianças sempre diferentes permitiu que ela evitasse a armadilha que a maioria das atletas encontrava inserida no sistema. O segredo deste jogo é reconhecer quem pode promover melhor seus interesses naquele momento. Não precisa ser a pessoa obviamente mais poderosa em cena, aquela que parece ser capaz de fazer o máximo por você. Alianças que satisfazem necessidades específicas ou atendem a deficiências particulares são quase sempre as mais úteis. Grandes alianças entre duas grandes potências em geral são as menos eficazes. Como Luís XI tinha um exército fraco, os suíços, embora atores menores no cenário europeu, eram os aliados de que ele precisava. Reconhecendo isso com anos de antecedência, ele cultivou uma aliança que confundiu seus inimigos. Quando jovem e ambicioso assistente de congressista em Washington, Lyndon Johnson percebeu que lhe faltavam todos os tipos de poderes e talentos para levá-lo até o topo. Ele se tornou um esperto usuário dos talentos alheios. Percebendo a importância de estar bem informado no Congresso, ele fez questão de travar amizades e se aliar àqueles que ocupavam posições chaves altas ou baixas na cadeia das informações. Ele era particularmente bom com homens mais velhos que gostavam da companhia de um rapaz animado e do papel de figura paterna dando conselhos. Lentamente, de garoto pobre do Texas sem conexões, Johnson alçou-se ao topo, por intermédio de sua rede de alianças convenientes. É uma estratégia comum em corridas de bicicletas não sair na dianteira, mas ficar logo atrás do líder, uma posição que reduz a resistência do vento. O líder enfrenta o vento por você e economiza sua energia. No último minuto, você dispara na frente. Deixar que os outros reduzam a resistência por você e gastem a energia deles em seu benefício é o auge da economia e da estratégia. Um dos melhores estratagemas no jogo de alianças é começar parecendo ajudar uma outra pessoa em alguma causa ou luta, com o único propósito de promover seus próprios interesses no final. É fácil encontrar pessoas assim, elas têm uma óbvia necessidade, uma fraqueza temporária que você pode ajudá-las a superar. Agora você as colocou em uma situação de sutil obrigação com você, para você usar como quiser para dominar os assuntos delas, desviar as energias na direção que você deseja.
As emoções que você cria com sua oferta de ajuda cegam a outra pessoa para suas segundas intenções. O artista Salvador Dalí era especialista nesta versão do jogo. Se alguém precisasse levantar dinheiro, digamos, Dalí ajudava, organizando um baile de caridade ou outro evento para angariar fundos. A pessoa em necessidade dificilmente resistia. Dalí era amigo de nobres, de astros de Hollywood, de socialites. Logo ele estaria encomendando todos os tipos de acessórios sofisticados para o baile. Para sua infame noite em uma floresta surrealista em Pebble Beach, Califórnia, em 1941, em benefício de artistas que passavam fome na Europa devastada pela guerra, Dalí requisitou uma girafa viva, pinheiros em quantidade suficiente para criar uma floresta falsa, a maior cama do mundo, um automóvel todo arrebentado e milhares de pares de sapatos nos quais se serviriam os primeiros pratos. No final, a festa foi um estrondo e recebeu a mais variada publicidade, mas, como era frequente tratando-se de Dalí, as contas excederam em muito as receitas, não sobrou dinheiro para os artistas morrendo de fome na Europa. E por estranho que pareça, toda a publicidade concentrou-se nele, aumentando sua fama e lhe conquistando um número ainda maior de aliados poderosos. A variação no jogo de alianças é fazer o papel de mediador, o centro em torno do qual giram os outros poderes. Enquanto você permanece veladamente autônomo, faz aqueles à sua volta lutarem por sua aliança. Basicamente, foi assim que o príncipe Clemens von Metternich, o ministro das Relações Exteriores austríaco durante a era napoleônica e depois dela, recolocou a Áustria como principal potência europeia. Ajudou o fato de a Áustria estar localizada no centro da Europa e, portanto, ser estrategicamente vital para as nações ao redor. Mesmo durante o reinado de Napoleão, quando a Áustria estava em sua fase mais fraca e Metternich tinha de fazer amizade com os franceses, ele manteve seu país livre de envolvimentos duradouros. Sem unir a Áustria e a França por meio de nenhuma aliança legal, por exemplo, ele amarrou Napoleão a ele emocionalmente ao arranjar o casamento do imperador com a família real austríaca. Mantendo todas as grandes potências Inglaterra, França, Rússia à distância, ele fez tudo girar em torno da Áustria, mesmo que a própria Áustria não fosse mais uma grande potência militar. A genialidade desta variação é que pelo simples fato de assumir uma posição central, você pode exercer um tremendo poder. Por exemplo, você se coloca em um ponto crítico na cadeia de informações, tendo acesso a elas e podendo exercer controle sobre elas. Ou você produz algo de que as pessoas dependam, ficando com uma vantagem incrível. Ou faz o papel de mediador de que todos necessitam para resolver uma disputa. Seja o que for, você pode manter o poder nesta posição central só pelo fato de não se deixar envolver e ser cortejado por todos. Assim que você entrar em qualquer tipo de aliança duradoura, seu poder fica imensamente reduzido. Um componente importantíssimo no jogo de alianças é a habilidade para manipular as alianças dos outros e até destruí-las, semeando discórdia entre os adversários de modo que eles lutem entre si. Quebrar as alianças de seu inimigo é tão bom quanto fazê-las você mesmo. Quando Hernán Cortés desembarcou no México, em 1519, enfrentou centenas de milhares de astecas com 500 homens apenas. Sabendo que muitas tribos mexicanos menores ressentiam-se do poderoso Império Azteca, ele lentamente trabalhou para desligá-las de suas alianças com os astecas. Ao encher os ouvidos de um líder tribal com histórias horríveis sobre os planos do imperador azteca, por exemplo, ele talvez seduzisse o homem a prender os enviados astecas em sua próxima visita. Isso é claro que deixaria o imperador furioso,
e agora a tribo ficaria isolada e correndo perigo e apelaria pela proteção de Cortés. Sem parar, Cortés continuou com esta versão negativa do jogo de alianças, até que os aliados dos astecas aliaram-se a ele. Aqui seu foco é despertar a desconfiança. Faça um parceiro desconfiar do outro, espalhe boatos, lance dúvidas sobre os motivos das pessoas, seja gentil com um aliado para deixar o outro com ciúmes. Divida e conquiste. Deste modo, você cria uma maré de emoções, atingindo primeiro este lado, depois aquele, até que a aliança vacila. Agora aqueles que tinham participado da aliança se sentirão vulneráveis. Com manipulações ou convites sem rodeios, faça-os se voltarem para você em busca de proteção. Ao enfrentar um inimigo que se compõe de aliados, não importa o quanto eles sejam grandes ou formidáveis, não tenha medo. Como disse Napoleão, dê-me aliados para combater. Na guerra, aliados em geral têm problemas de comando e controle. O pior tipo de liderança é a liderança dividida, forçados a debater e concordar antes de agir. Generais aliados em si geral se movem como lesmas. Combatendo grupos grandes de aliados, como era frequente, Napoleão sempre atacava primeiro o elo mais fraco, o parceiro júnior. O colapso aqui poderia desfazer todo o tecido da aliança. Ele também buscava vitória rápida em batalha, mesmo que fosse pequena, pois nenhuma força é mais facilmente desencorajada por uma derrota do que uma força aliada. Finalmente, sem dúvida alguma você vai ser atacado por fazer o jogo de alianças. Vão acusá-lo de ser irresponsável, amoral, traiçoeiro. Lembre-se, essas acusações são elas mesmas estratégicas. Fazem parte de uma ofensiva moral, ver capítulo 25. Para promover os próprios interesses, seus acusadores estão tentando fazer você se sentir culpado e com aspecto ruim. Não deixe que eles o peguem. O único perigo real é que sua reputação vai acabar impedindo as pessoas de fazerem alianças com você, mas o interesse próprio governa o mundo. Se você é visto como alguém que beneficiou outras pessoas no passado e é capaz de fazer o mesmo no presente, você terá pretendentes e parceiros para jogar. Além do mais, você é leal e generoso, desde que exista uma necessidade mútua. Se você mostra que não pode ser conquistado pela falsa sedução de eterna lealdade e amizade, vai perceber que está sendo tratado com mais respeito. Muitos serão atraídos pelo seu estilo realista e enérgico de jogar. Imagem: caminho de pedras. O rio corre rápido e perigoso, mas você deve atravessá-lo em algum ponto. Ali estão algumas pedras alinhadas ao acaso que podem levar você até o outro lado. Se demorar muito em cima de uma pedra, você perde o equilíbrio. Se for rápido demais ou saltar uma delas, você escorrega. Em vez disso, você deve pular com agilidade de pedra em pedra e jamais olhar para trás. Autoridade: